que você possa, então, elaborar os seus planos de gerenciamento de resíduos sólidos, de coleta seletiva, né? E, a partir disso, condicionar, então, para que esses resíduos que são feitos ali na coleta convencional, eles sejam, então, direcionados para aterros, então, sanitários. A vocês que têm acompanhado o tema do dia, hoje vamos falar de curso superior tecnológico e de sustentabilidade. Trouxemos para o nosso estúdio a professora Daniela Oliveira, que é doutora em tecnologia ambiental, mestre em ecologia e produção sustentável. A professora Daniela fez gestão em ambiental, né? Um curso superior tecnológico e gestão ambiental. Coordena 2 cursos, superior tecnológico, gestão em recursos humanos e da qualidade, e, além de tudo isso, é professora de pós-graduação e graduação. Professora Daniela, prazer tê-la conosco em nossos estúdios. O prazer é meu, muito obrigada. Bom, hoje nós esperamos trazer um pouco de informação a você que nos segue, a você que toda terça-feira tem procurado se informar nos mais diversos assuntos. Lembrando que o tema do dia é um projeto de extensão realizado pelas faculdades Sul-Americana e Faculdade Integra e faz parte aí de um projeto que trata de assuntos transversais. Professora Daniela, a gente ao entrar, às vezes, em cidades, né, do interior do país, ou mesmo cidades de médio, grande porte, a gente vê os lixões, ou mesmo o aterro sanitário, né? A pergunta que eu faço é, existe alternativa aos lixões e aterros sanitários? Bom, essa questão, né, dos resíduos sólidos, essa gestão de resíduos, né, toda, é uma questão que realmente os municípios, né, eles precisam, né, tomar políticas, né, adequadas para fazer esse processo de gestão. Embora a própria política, né, nacional de resíduos sólidos, ela já te dá o direcionamento correto para que você possa, então, elaborar os seus planos de gerenciamento de resíduos sólidos, de coleta seletiva, né, e a partir disso condicionar, então, para que esses resíduos que são feitos ali na coleta convencional, eles sejam, então, direcionados para aterros, então, sanitários, que é a proposta mais conveniente, né, que é a proposta mais, vamos dizer, sustentável em questões de vigilância, de sanitarismo, né. Porém, o que acontece sobre esse questionamento que você pontuou aí a respeito de lixões? Os lixões podem ter duas conotações específicas, no sentido de que o município ele não consegue fazer a sua gestão desses resíduos, ou que os aterros já estão ultrapassados, porque eu tenho um limite, né, de resíduos que vão ser despejados ali e vão ser, né, manipulados naquele aterro sanitário. Se eu não tenho áreas, por exemplo, se esse município ele não abre um processo de licitação, se ele não consegue áreas, né, que podem destinar, porque eu tenho toda uma questão de estruturação técnica, né, também que tem que ser afastado de residências, eu tenho que fazer condicionamentos, né, técnicos que vão me favorecer esse depósito desses resíduos. Pode ser que o município ele não tenha recursos financeiros. E aí acontece, então, essa disponibilização, onde as pessoas começam, então, a formar aqueles lixões. A céu aberto. A céu aberto, e que tem um malefício não só no aspecto estético,
mas também na questão ambiental, sanitária, né, e também de contaminação de solo, porque a gente sabe que os resíduos acumulados, eles vão atrair vetores, né, atrair também, nesse momento, até uma questão que nós estamos vivenciando muito, que é esse acesso dessa população mais carente nesses lixões. Então, e tem casos também, por exemplo, em determinados lixões, que por incrível que pareça, no Pará, a gente tem tráfico dentro dos lixões e prostituição. Entendi. Né? Então, são questões que realmente denigrem, né, todo o aspecto sanitário, ambiental e social para as pessoas. Eu acredito que aquelas pessoas que frequentam os lixões até para obter ali objetos ou alimento, né, são pessoas de baixa instrução e traz ali um problema social, né, por falta de instrução, falta mesmo de um apoio, né, às vezes da família, pode ser moradores de rua, né, e aí eu acho que essa promiscuidade nesse ambiente pode ocorrer com maior facilidade, né? Sim, nós temos vários artigos já publicados mostrando esse estudo específico do Pará, que é uma coisa que choca, né, que realmente... Então, além do problema sanitário, o problema ambiental, existe um problema social aí muito dentro, grande. Né? Bom, então o aterro sanitário ele exige um investimento e mais técnica, né? Para montar o lixão já é um depósito. É um depósito sem nenhum tipo de padronização, as pessoas simplesmente chegam e vão colocando, né? E aquilo realmente... A gente tem visto, tanto no mundo quanto no Brasil, municípios e cidades adotarem as incinerações. Né? Então, destinar parte daqueles resíduos para incineração. Agora, eu acredito que, mesmo que seja incinerado, deve haver também filtros, né, para não ter uma poluição do ar. Né? Isso. É bem interessante você falar isso, porque quando eu fui fazer meu doutorado, uma das questões nessa disciplina específica, por exemplo, de resíduos sólidos, que eu falava, bom, então encontramos a solução, né? Vamos incinerar. Só que essa questão da incineração, ela tem dois pontos que fazem a gente repensar, que é a emissão de poluentes, né? Que aí a gente se livra de um problema que é aquele que nós podemos mensurar, isso, e aí a gente evacua ele no ar. Mas para o gasoso. Justamente. E o outro são as condições mesmo de preço, né? Que é um custo alto. Então, eu acredito que seja mais alto que um aterro sanitário. É muito mais. Bom, então é um problema de organização de finanças desses municípios para de fato a gente trazer uma sustentabilidade. Mas não só do município, da própria população também. Né? Porque se a população ela muda o seu comportamento, que aí você falou, eu acredito que essas pessoas são de baixa instrução. E é o que realmente acontece. E quando se fala, por exemplo, em sustentabilidade, eu também tenho um impasse, porque a sustentabilidade é muito fácil de quem tem um grau de instrução compreender. Mas para quem não tem, como é que essa pessoa ela vai contribuir nesse processo se ela não tem meios, se ela não tem instrução, se ela não tem como se manter, se ela não tem essa capacidade de escolher o que é sustentável? Eu acredito que dentro desse planejamento o município tem que fazer uma campanha de sensibilização educação ambiental à população. Né? A gente fala aqui de lixões, de aterros, incineração, mas nós estamos falando de destino final, né, um transporte externo, né, às residências, indústrias ou mesmo a consultórios, clínicas, né, que tem os resíduos da saúde. Né? E a gente entende que talvez seja um processo que tem que começar lá nas suas residências, né? Tem que fazer segregação, separar direitinho ali o lixo, os resíduos, para que de fato dê o destino adequado, né? Isso, porque quando eu costumo dizer que tudo começa num processo de escolha daquilo que você vai levar para o seu domicílio. Porque a partir disso eu estou pensando em qual resíduo eu vou gerar.
Então, por exemplo, se eu escolho marcas, se eu escolho produtos, né, que são, né, que vão me contribuir para esse processo, consequentemente, esse processo também de segregação e separação no meu domicílio, ele vai facilitar a minha coleta seletiva, que vai impactar lá na frente, por exemplo, na formação de lixões, na formação de aterros. Então, eu tenho que até pensar nisso. E muitas marcas, é engraçado que muitas marcas também já desenvolveram e estão com esse olhar, né? Com esse olhar de preocupação, com esse olhar de criar produtos e serviços realmente que favoreçam essa condição de sustentabilidade. E aí, a gente tem, por exemplo, marcas que vão desenvolvendo embalagens com um ciclo de vida maior, onde eu pego esse produto, mas a embalagem é tão, né, esteticamente aprazível, funcional, que eu não quero jogar fora. Você faz o reuso em casa. Exatamente. Sobre esses detalhes, eu tenho até duas questões a perguntar. Uma é a questão da matéria orgânica, do lixo orgânico. A questão das compostagens, dos bioinsumos, a matéria orgânica, a separação da matéria orgânica, né, e a destinação dela pode ser, então, para trabalhar a questão de compostagem, de adubos orgânicos e etc. Sim, tudo que é orgânico, né, dentro, por exemplo, você falando dentro de um domicílio, né, você pode colocar. Para você, então, o que a gente não orienta, por exemplo, colocar num processo de compostagem? Cascas muito, um excesso de cascas de alimentos cítricos, por exemplo. A borra de café, ela parcialmente, né, mas os restantes de todos os orgânicos você pode utilizar no processo de compostagem. As pessoas têm o hábito de pensar que compostagem fede. O que fede é quando você não faz o devido manejo. Entendi. Porque aquele processo ali, por exemplo, hoje está muito comum você ver as pessoas utilizando processo de compostagem em casa, com as composteiras, né? As composteiras que vão gerar aquele líquido, né, que é um biofertilizante natural, e que ele serve também como um insumo, né, natural para você, por exemplo, misturar ali para regar suas plantas. Entendi. Então, é todo um processo, mas esse processo, essa ideia, né, errada que as pessoas têm de que fede, o que fede é quando você não dá o manejo, quando você não tampa, quando você não condiciona no ambiente correto, não pode deixar no sol, né, tem que ter um processo de oxigenação natural. Entendi. Então, isso é um processo que ele demanda tempo. Entendi. Né, que é até 90 dias. Então, muitas pessoas não têm essa paciência. Quando a gente faz uma cadeia maior, que são as leiras, né, por exemplo, você tem que ter profissionais para remover, para revirar aquilo que é esse processo da oxigenação. Sim. Então, de vez em quando você tem que dar uma mexidinha, mas não é um processo difícil. E é um processo que você tem as condições, né, de reutilizar isso em casa, né, ou, por exemplo, numa cadeia maior, dentro de um processo de produção maior. Entendi. Essas produções maiores podem gerar energia para a indústria. Sim, o biogás, né? Que é o biogás, né? Bom, e o outro seria o vidro, né? Além da matéria orgânica, o vidro. A gente viu a utilização de vidros, né, por um tempo razoável. Depois veio a substituição por plástico, viu o quanto o plástico é prejudicial, né, à natureza, e a gente tem visto retornar a questão do uso, né, dos vidros, né, seja para garrafas, né, ou qualquer outro produto industrializado. Mas mesmo assim a gente vê que o vidro não entra na cadeia, às vezes não tem a destinação e não está entrando na cadeia aí, né, da reciclagem, né? O que existe hoje para trabalhar? Até a questão dos retornáveis, né?
Você vê muito bebidas vendidas em vidro, mas que não são retornáveis, né? Exato. Bom, existe uma classificação, né? Tanto o plástico, né, quanto o vidro, eles são classificados, né, de acordo com a sua espessura, por exemplo, o plástico, se ele é a sua composição, por exemplo, se ele tem mais um determinado tipo de plástico específico. Então, ele tem as classificações de P1 a P7, por exemplo. Só que o plástico ele é de fácil manuseio, porque hoje a tecnologia é muito favorável, né, no sentido de polimerizar esses plásticos. E aí você tem como reaproveitar. Então, quando eu tenho um mix, por exemplo, né, muito grande, o que acontece? Eles vão ser utilizados em subprodutos, né, porque eles vão ser selecionados, mas ele não se perde. Sim. Já o vidro, o que acontece? É a questão da tecnologia, a questão da logística, né, também. Por muitos anos, o que era inviável? Por que se gerava tanto resíduo, né, de vidro? Porque a gente tinha uma logística que ela não era facilitadora no sentido de reutilizar, né, de realmente criar condições para que ele fosse reaproveitado. Então, por exemplo, a gente tinha centrais, né, de coletas, mas que isso tinha um transporte ou era para São Paulo, ou era para, né, hoje não, hoje a gente já tem uma tecnologia que ela favorece isso. Por exemplo, na Alemanha. Na Alemanha existe a separação e a reutilização por cores, todos os vidros, né, então acredito que com essa tecnologia chegando, né, que não é uma tecnologia que tem um custo, né, muito baixo, mas ela está já presente no nosso meio, isso vai facilitar, né, cada vez mais esse processo. A mesma coisa dos pneumáticos, por exemplo. Antigamente a gente tinha muito, né, pneumáticos em todos os lugares, né. Hoje a gente, por exemplo, aqui na nossa capital, a gente tem pontos de coleta, né, do Reciclanip, que, por exemplo, a gente tem no Novo Mundo, então são coletados, né, a própria prefeitura já direciona isso para lá. Maravilha. Bom, então, mudando de assunto, mas dentro do mesmo tema, sustentabilidade, eu vi que você tem trabalhos aí na questão do reuso, né, reutilização da água residencial, né? Como é que seria esse processo hoje, né? Eu digo em termos até de legislação. Bom, eu tenho a minha residência e eu quero fazer o reuso, eu preciso pensar em tratamento dessa água, e hoje é cobrado não só a água, como também uma taxa do esgoto, né? Como é que seriam essas questões? Bom, essa água de reuso, né, por exemplo, que é proveniente de água de captação pluvial, que é das águas das chuvas, ela não pode ser utilizada para consumo humano. Essa é a primeira coisa que a nossa legislação ela traz, a própria Agência Nacional das Águas, ela coloca isso muito em pauta, que não pode, por exemplo, é muito comum a gente ver isso, por exemplo, em situações em regiões do nosso país que não tem a presença de um poço e faz isso para o uso, né, humano. É uma condição né, que a gente realmente sabe que não é, né, real, que não é recomendável. Porém, você pode utilizar essa água, essa captação de água pluvial para destinação de lavagem, né, e manutenção do seu domicílio nas áreas externas, irrigação de jardins. Questão hidrossanitária. Isso também, porque é muito comum aqui a própria construção civil da nossa capital, nos novos projetos de construção civil, já tem isso já acoplado ali nos seus projetos. Então, já é feito, né, direcionado ali para os sistemas, né, de alguns sistemas de hidrossanitária
sanitárias Sim. e também para manutenção da própria área comum do condomínio. Limpeza em geral. Entendi. Nos domicílios a gente tem algumas capitais que os municípios já, por exemplo, já estão colocando isso como lei específica. Por exemplo, em Curitiba, a gente tem casos, né, de que quando você vai aprovar o seu próprio projeto, né, de residência, é necessário que você, dentro desse projeto que você apresente, tenha, então, essa caixa, né, que vai ser acoplada ali na sua construção, coletora, né, da água pluvial como um reservatório, como também, né, a área de permeabilização, que ela também acaba sendo mais um reuso, uma forma de captação para o lençol freático, que eu tenho que deixar drenar, né, essa água para o lençol freático. Então, assim, também são formas que estão sendo, né, cada vez mais atualizadas. Ótimo, maravilha. O reuso da água para consumo não pode. Não. Limpeza é uma questão hidrossanitária, pode. Mas a gente está falando de hidrossanitário, pode ser para o banho? Para o banho, não. Também não. Não, né? Geralmente são as descargas. Entendi, maravilha. Bom, estamos chegando ao final de tema do dia. Faço o convite para que vocês estejam conosco na próxima terça-feira. Agradeço aqui a professora Daniela Oliveira, que esteve conosco, trazendo mais informações. Tema do dia de hoje, curso superior tecnológico e sustentabilidade.